nós vamos dar início ao 4º módulo do TV Escola sobre a história política de Minas Gerais. E nesta semana, vamos analisar as transformações políticas ocorridas em Minas e no Brasil, desde a Revolução que levou ao Estado Novo na década de 30 até a eleição de Juscelino Kubitschek em 1955. Forjado por conflitos armados, internos e externos, o período nos deixa heranças importantes, como a criação da justiça eleitoral e leis trabalhistas. Vargas entra para a história e o mineiro JK, com o binômio Desenvolvimento e Progresso, é eleito presidente do Brasil, mediante disputa acirrada entre os partidos da época, PSD e UDN. Mas como chegamos a estas conquistas é o que vamos começar a explicar na teleaula de hoje. A estrela da manhã, quando brilha na amplidão, faz lembrar uma saudade que guardei no coração. Oh, a estrela da manhã, quando brilha na amplidão, faz lembrar uma saudade que guardei no coração. Bom, já estamos no penúltimo módulo da série de teleaulas do curso de História Política de Minas Gerais. E o assunto é a Revolução de 1930. O que este movimento significou para nosso país e para nosso estado? A Revolução foi a constitucionalista, não foi? A 1930 foi a época de Getúlio Vargas, né? É o movimento do tenentismo, né? No Brasil, São Paulo, Minas contra São Paulo pelo movimento dos tenentes. Ajudou, de uma certa forma, a democratizar mais o país, não é? E também colaborou, depois que ela terminou, que os estados não ficassem brigando toda hora um com o outro. Bom, compreender corretamente o que foi a Revolução de 30 é importante. Este fato talvez seja, na historiografia brasileira, um dos fenômenos mais estudados e detalhados. Mas há alguns pesquisadores que dão ênfase às rupturas que o movimento trouxe. E outros preferem destacar a linha de continuidade que preserva as heranças advindas desde os tempos coloniais. Em realidade, os acontecimentos políticos que precedem o golpe em 30 e duram até 45, com a deposição de Getúlio Vargas, estão vinculados à necessidade de reduzir o poder político e econômico dos setores agrários exportadores, principalmente dos cafeicultores. Como história e interpretação, primeiro vamos aos fatos. A Aliança Liberal, agrupamento político que reuniu dirigentes de Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba, percebeu que as eleições de 1930, quando lançaram Getúlio Vargas candidato à presidência da República, reafirmavam o modelo fraudulento das anteriores e que a Comissão de Verificação de Poderes da Câmara já desempenhara seu conhecido papel de guilhotina da oposição. Só de Minas Gerais foram 14 deputados impedidos de assumir seus mandatos. A Aliança Liberal resolveu, então, conspirar para a derrubada do governo de Washington Luiz. A sucessão presidencial de 1930, no bojo da crise que levou à Revolução de Outubro, pôs em campos opostos o PRM e o PRP. O PRM não aceitou a candidatura de Júlio Prestes, o que implicava numa ruptura na tradição de alternância de candidatos mineiros e paulistas à presidência da República. O resultado da Revolução poderia ter sido outro, o do fracasso. Antônio Carlos, então presidente de Minas e autor da famosa frase "façamos a Revolução antes que o povo a faça pelas armas", por exemplo, acabou por ficar indeciso em relação a apoiar ou não o movimento. De um lado, havia a oligarquia liberal, que buscava a pretensa moralização dos serviços públicos e, em especial, o fim das fraudes eleitorais e a realização dos princípios federalistas. Do outro lado, sustentava-se nos tenentes de segmentos médios, influenciado pelas ideias fascistas e corporativistas, que pregavam justamente a negação do federalismo, reafirmando o fortalecimento de um Estado centralizado, capaz de absorver e superar os conflitos sociais e trabalhistas que já ocorriam desde a década de 20.
O regime caiu, mas não sem resistências. Aqui no 12º Regimento de Infantaria de Belo Horizonte, os recrutas resistiram por 5 dias. Esses embates deixavam claro que o autoritarismo e a centralização apenas adiavam o retorno à normalidade constitucional, prevista na tão prometida Constituinte. As assembleias legislativas foram fechadas. Nos executivos estaduais foram colocados interventores nos estados, a maioria do tenentismo. Minas foi exceção. Olegário Maciel continuou no cargo, porque apoiava o movimento da Aliança Liberal. Aos militares, vitoriosos finalmente após os fracassos de 22 e da Coluna Prestes, chegava a oportunidade do mando político por meio de um governo que desprezasse a democracia representativa liberal, identificada na oligarquia e nos bacharéis, e que buscasse soluções fortes, como já vinha ocorrendo na Europa. Vale lembrar que o liberalismo está justamente abalado no velho continente e não dá respostas claras para os graves conflitos sociais que se evolumam desde a Revolução de 17 na Rússia. Alguns liberais brasileiros, parte da oligarquia que participou do movimento revolucionário vitorioso, queriam, no entanto, colocar um freio às pretensões por demais autoritárias dos novos e jovens protagonistas que surgiam no mundo da política. Restava para a oligarquia cafeeira paulista o acompanhamento atento do preço do produto no mercado internacional e a manutenção da política cambial, enquanto buscasse recuperar o mando político. O adiamento das eleições para 1933 fez com que São Paulo se levantasse em armas pedindo uma constituinte. As contradições do envolvimento dos políticos mineiros ficaram estampadas na adesão de Arthur Bernardes à causa paulista. O ex-presidente da República, eleito no mesmo esquema da política dos governadores em 1922 e que governara sob estado de sítio por causa dos militares, participou do movimento conspiratório de 30 como fiador do Partido Republicano Mineiro, mais até do que Antônio Carlos. Mas insatisfeito com os rumos da Revolução Constitucionalista, Arthur Bernardes muda para o lado da legalidade, da Constituinte, do modelo liberal dos bacharéis. Quanto a mim, fico com São Paulo, porque para lá se transportou a alma cívica do Brasil. Quer dizer que tivemos várias frentes políticas se apresentando aos homens daquela época? Em 1930, algumas se juntam e tivemos uma revolução. E já em 32, um contragolpe para frear o ideário autoritário? Sim, mas a Revolução Constitucionalista só aconteceu em São Paulo. Perceber como as portas da história estavam abertas a todas as possibilidades é importante para quem pretende compreender os caminhos da política em Minas Gerais. Os conflitos de interesses eram nítidos. Os jovens tenentes, desejosos de um outro modelo na política e na economia, modernizante de apelo industrial, desprezavam tudo o que relembrasse um país agroexportador sob o comando de bacharéis e coronéis. Para assegurarem pontos de apoio ao novo governo provisório, os tenentes criam as Legiões Revolucionárias e o Clube 3 de Outubro por todo o país. E qual o papel de Getúlio Vargas nisso tudo? Na tentativa de debelar o espírito contra-revolucionário dos paulistas, Getúlio Vargas apontava o caminho das eleições de forma comedida e aos poucos, até instituir o Código Eleitoral em 1932. Mas este é um dos assuntos da nossa próxima teleaula. Até lá! Na teleaula de hoje, você viu como o fim da Primeira República abre um período com vários pensamentos políticos. Eram interesses diversos, que ora tendiam para o liberalismo e federalismo, ora tendiam para o tenentismo, corporativismo e centralização do Estado, propagados no velho continente na forma de fascismo. Viu também como o jogo político se altera neste cenário para dar respostas às demandas sociais da época. Nos encontramos na próxima teleaula. Até lá!